E agora chegou o momento da palavra, da ministração da palavra. O texto que eu vou ler hoje para a nossa meditação, eu a considero um texto clássico, né? É um texto que é muito difícil um pregador que ainda não ministrou sobre esse texto. É um texto usado muito em congressos de missões, né? Em reuniões missionárias. E é um texto, como eu disse, clássico, né? E a maioria dos pregadores pregam sempre nesse texto. Texto maravilhoso da palavra de Deus. O texto que eu vou basear a palavra de hoje está em Isaías, capítulo de número 6. Isaías 6, para a nossa meditação. E o versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Muito bom. Deus colocou nessa tarde uma palavra no meu coração para ministrar ao seu coração. E eu gostaria muito que você estivesse atento para esta palavra, para esse texto de Isaías, capítulo 6. Isaías 6, versículo de número 8. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, porque não é porque eu estou falando, não, é porque eu vou falar a palavra de Deus. E eu acredito, é a minha convicção, que toda vez que eu estou ministrando uma palavra, toda vez que eu abro a Bíblia para ministrar, eu acredito que Deus está falando com alguém, né? Isso na igreja, isso através aqui da internet, não importa. A palavra de Deus tem poder de falar o coração do homem e da mulher. Por isso convido você para dobrar sua atenção, para estar atento para esses poucos minutos que estarei aqui ministrando uma palavra. Isaías 6, versículo 8. A palavra que eu quero chamar a sua atenção, nesse versículo que nós lemos, é a palavra, é a frase depois disso. Ou seja, o versículo que nós lemos está no versículo, o texto que nós lemos está no versículo 8, né? Então, se você ler o capítulo 6 de Isaías, do versículo 1 ao versículo 7, né? Você vai encontrar uma série de acontecimentos. Você vai encontrar alguns fatos que ocorreram com o profeta Isaías. Mas no versículo 8, né, temos ali uma certa pausa. E o versículo 8 diz o seguinte: depois disso. Eu queria que você gravasse essa frase. Depois disso. Depois disso o quê? Depois de tudo que aconteceu no versículo 1, no versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5, versículo 6 e o versículo 7. Tudo o que aconteceu do versículo 1 ao versículo 7, aí o versículo 8 diz: depois disso. Disso o quê? De tudo que aconteceu do versículo 1 ao versículo 7. E essa frase, essa palavra, depois disso, eu queria me ater a essa palavra, né? Depois disso, o que é que vem? O texto está dizendo: aconteceu algo maravilhoso com Isaías, do versículo 1 ao 7, e depois desses fatos que ocorreram com o profeta, o versículo 8 diz: depois de tudo que aconteceu com o profeta, do versículo 1 ao 7, o que vem depois? O que vem depois do que aconteceu? Né? O que vem lá? Primeira coisa, o versículo 1 diz: no ano que morreu o rei Uzias. Lá diz que o rei Uzias morre, né? E com a morte do rei Uzias, o trono de Judá ficou vazio. E agora, Isaías diz o seguinte: no ano que morreu o rei Uzias, alguns teólogos dizem que o rei Uzias, ele era tio de Isaías. Então, se isso for verdade, né? Se a tradição for verdadeira, nós temos aqui um rei que morre, né? E deixa o trono por algum tempo vazio. E agora Isaías
menciona o seguinte: eu encontrei com Deus no templo de Jerusalém. E em que ano foi isso? No ano que o rei Uzias morreu. Que no caso, segundo a tradição, o rei Uzias era tio ou primo de Isaías. E aí o que acontece? O que nós temos aqui? A palavra depois para Isaías. O que essa palavra depois disso significa para Isaías? Ou significa para nós nos dias atuais? Para Isaías significava o quê? Depois que o rei Uzias morreu, depois que o meu líder morreu, porque Uzias ele era rei e era o líder de Isaías, era o líder da nação de Judá. Então Isaías está dizendo o seguinte: depois que o meu tio morreu, depois que o meu rei morreu, depois que eu vi Deus assentado no trono, depois que eu vi os serafins voando por cima do trono, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Depois que o anjo pega uma brasa e toca na minha boca. Ele está descrevendo alguns fatos do versículo 1 ao 7. E já no versículo 8, ele diz: agora mudou a história. Porque o que está acontecendo do versículo 1 ao 7, ele muda o cenário no versículo 8. Depois disso, depois da morte do meu tio, depois da morte do meu líder, depois que eu vi Deus assentado no trono, depois que eu vi os serafins louvando o nome do Senhor, depois que um anjo tocou na minha boca e curou a minha enfermidade, e curou o meu pecado, depois de tudo isso, algo extraordinário aconteceu na vida do profeta Isaías. Depois disso, e eu fico pensando o seguinte: essa palavra depois, ela tem uma conotação forte para nós. Eu queria me ater um pouquinho nessa palavra. Depois, né? E a gente encontra muito essa palavra na Bíblia. Essa palavra depois. Deus sempre tem um depois reservado para o seu povo. Deus tem um depois reservado para você. Deus tinha um depois reservado para Isaías. Do versículo 1 ao 7, ele passa por muitas experiências, por muitas coisas. Mas no versículo 8, tudo mudou. Houve uma mudança de cenário. E aplicando para os dias atuais, e olhando para as folhas da Bíblia Sagrada, nós descobrimos que essa palavra depois é forte. E ela tem um significado espiritual para nós. E depois disso, Deus tem um depois reservado para nós. Eu queria que você dobrasse sua atenção. Deus tem um depois reservado para a sua igreja. Deus tem um depois reservado para o seu povo. Né? Por quê, pastor? Depois que você passa pelo vale, você vai para o monte. Porque o vale não é morada do cristão. Vale não é morada do servo de Deus. Depois que passamos pelo vale, Deus nos coloca no monte. E sair do vale para ir para o monte é mudança de posição. Estar no vale, vale é sinônimo de humilhação. Vale é sinônimo de prova. Mas nós passamos pelo vale. Mas depois Deus nos tira do vale. Depois Deus nos tira do vale e nos coloca no monte. Se você está passando pelo vale, lembre-se, Deus vai mandar em breve um depois na sua vida. E depois que o vale passar, você vai estar no monte cantando o hino da vitória. Deus tem um depois para nós. Quer um outro exemplo? Depois da guerra, vem a vitória. Se você está passando por uma guerra espiritual muito grande, se você está enfrentando luta travada, se a sua luta é contra o pecado, é contra Satanás, não se esqueça que essa palavra é para você. Depois desta guerra, olha depois desta guerra virá a vitória. Deus tem um depois reservado para você. E depois da guerra, pastor, o que vem? Depois da guerra vem a vitória. O Salmo 130, ou Salmo 30, diz algo maravilhoso. Lá diz assim que o choro pode durar uma noite. Mas depois, mas pela manhã vem o quê? Vem a alegria. Depois da noite, vem a manhã.
Depois da tristeza, vem a alegria. Depois do choro, do sofrimento, vem a alegria. Então entenda, depois do vale, vem o monte. Depois da guerra, vem a vitória. Depois da noite, vem o amanhecer. Depois do deserto, pastor, o que é que vem? Quando eu sair desse deserto, o que é que vem depois, pastor? Quando eu sair desse deserto, o que é que vem depois? Quando você sair desse deserto, depois do deserto, o que é que sobra? O que é que vem? Vem a experiência. Toda pessoa que passa pelo deserto tem muita experiência para contar. Porque depois do deserto, vem a experiência. Crente que passa pelo deserto, depois do deserto, do outro lado do deserto, ele tem muita história para contar. O que é que vem depois da noite, pastor? Vem o amanhecer. O que é que vem depois da guerra? Vem a vitória. O que é que vem depois do vale? Vem o monte. Então o que acontece? O texto diz, depois disso, Isaías, depois que você viu Deus no trono, depois que você perdeu o seu tio, depois que você perdeu o seu líder, depois que você teve o seu pecado purificado, e você encontra isso no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7, aí o versículo 8, tudo mudou para Isaías, porque agora entrou na sua vida a palavra depois. Então entenda uma coisa, não importa o que você esteja vivendo ou passando, chegará em breve um depois para você. E tudo que você está passando fará parte do seu passado. Tudo que você está passando fará parte do seu passado. Tudo que você está passando fará parte do seu passado. Depois virá para nós. Aí o texto diz o seguinte, depois disso, depois de tudo que eu passei, ele diz o seguinte, ouvi a voz do Senhor. Depois que eu vi Deus no trono, depois que teve o meu pecado purificado, depois de tudo que eu passei, depois disso, eu fui recompensado, ouvindo a voz do Senhor. Às vezes a pessoa passa no deserto, passa pelo deserto, e pede Deus para falar com ele, e às vezes Deus fica em silêncio. Mas aqui Isaías está dizendo o seguinte, depois de tudo que eu passei, depois da morte que eu passei pelo meu tio que morreu, o luto que eu passei, todas as dificuldades que eu passei, o pecado que eu enfrentei, depois de tudo que eu enfrentei, depois de tudo isso, eu ouvi a voz de Deus. Como é bom ouvir a voz de Deus. Como é bom ouvir Deus falar com a gente. Aí Isaías diz, depois disso, depois de tudo que eu passei, eu ouvi a voz do Senhor. Sabe uma coisa? Muitas vezes Deus fala conosco e a gente está tão envolvido com os problemas, com as coisas, ou com a prosperidade, ou com a riqueza, que a gente não ouve a voz de Deus. Mas naquele momento Isaías estava saindo de um deserto, de um problema, de uma luta. E naquele momento Isaías estava pronto para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes Deus fala conosco que a gente não escuta. Mas eu entendo que quando o homem passa por luta, por dificuldade, ou sai dela, ele está pronto para ouvir a voz de Deus. Talvez se Deus falasse com Isaías, antes de tudo que ele passou, ele não ouviria a voz de Deus. Mas ele agora estava ouvindo a voz do Senhor. Ele agora estava prestando atenção no que Deus estava falando, porque ele estava pronto para ouvir a voz de Deus. Depois de tudo que eu passei, eu ouvi a voz do Senhor, que falava comigo. Às vezes a pessoa está tão envolvida com as coisas desta vida, e Deus fala com ele através da palavra, através de profecia, através do sonho, mas ele ignora. Vocês prestaram bem atenção que uma pessoa que está no leito de enfermidade, ele presta atenção quando Deus usa alguém para falar com ele. Tem pessoas que você vai, às vezes, falar com ele, transmitir uma palavra para ele, e ele não quer dar atenção. Mas no leito de enfermidade, ele diz, não, eu quero ouvir. Porque não tem para onde ir. Ele está numa situação que não tem para onde fugir da voz de Deus. Mas naquele momento, Isaías estava pronto para ouvir a voz do Senhor. Depois de tudo que ele passou, agora ele está pronto. Aí ele diz o quê? Eu ouvi a voz do Senhor. E o que a voz do Senhor dizia? Aí Deus fala com Isaías, a quem
enviarei? A quem enviarei? A primeira vez que eu li esse texto, há muitos e muitos anos atrás, a primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei pensando, imagine Deus bradando com voz de trovão, dizendo o seguinte: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A quem enviarei? Quem eu vou enviar? A imagem, o entendimento o que a imagem, desculpa, a mensagem quer mostrar para a gente, parece que Deus está clamando por socorro. Parece que Deus está clamando por socorro. E na verdade Deus aqui está clamando por socorro. Mas não socorro para ele, mas socorro pela nação de Israel que estava se desviando dos caminhos do Senhor. Deus aqui está clamando por socorro, não para ele, não para os anjos, não para o céu, mas ele está clamando por socorro para homens que estavam se desviando dos caminhos do Senhor. E aqui, Deus age como se precisasse de socorro. Eu fico pensando, se Deus pode fazer tudo sozinho, por que ele está aqui clamando, chamando alguém para auxiliar ele? Deus aqui está clamando, né? Humanamente, aqui Deus está precisando de alguém para auxiliar ele numa grande obra que ele quer fazer. E esta obra é pregar a palavra para Israel, que estava se desviando. E Deus precisava de alguém. E eu fico pensando, Deus precisa de um homem de verdade? É claro que não precisa. Deus não precisa de você. Deus não precisa de mim. Mas por que Deus, muitas vezes, recorre ao homem como se precisasse? Ele não precisa. Mas Deus se comporta como se precisasse. E ele convoca o homem para ser seu auxiliar. E aí, uma coisa interessante aqui. Primeiro, por que Deus clama aqui, a quem enviarei? Tem alguém aqui disponível para que eu possa enviar? Por que Deus faz isso? Por que muitas vezes Deus recorre ao homem? E eu vou te revelar aqui um segredo. Deus faz isso para o homem se sentir valorizado. Lá no fundo da alma do homem, muitas vezes, o homem pensa assim: Deus precisa de mim para fazer a obra. Deus precisa de mim para pregar o evangelho. E tem verdade nisso. Mas se Deus quisesse levantar os anjos para pregar o evangelho, ou se Deus quisesse fazer de outra forma, ele poderia fazer. Mas Deus recorre aos homens, não porque na prática ele precisa dos homens, porque Deus é soberano, e se ele precisasse dos homens, ele não seria Deus. Mas ele faz isso para o homem se sentir valorizado, o homem se sentir que Deus precisa dele para fazer a obra. E Deus quer que o homem se sinta útil. Deus quer que você se sinta útil. E segundo, Deus recorre ao homem para enviar, para fazer a obra, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida do homem. Deus quer glorificar o nome dele na vida do homem. E por quê? Porque o homem é pecador. Porque o homem é fraco. Né? Porque o homem é fraco. Né? E aqui Deus pergunta: a quem enviarei? Eu aprendi uma grande lição aqui. Deus poderia não fazer a pergunta. Ele poderia determinar: você vai, você vai. Eu quero você. Deus poderia obrigar o homem, mas aqui ele não obriga. Mais uma vez aqui Deus está agindo com livre-arbítrio na vida do homem. Ele diz: a quem enviarei? Ele está buscando pessoas voluntárias. Tem alguém que se prontifica? Tem alguém que voluntariamente quer ser enviado por mim? Tem alguém aqui que está pronto para ser enviado por mim? Aqui eu vejo Deus clamando pelo espírito voluntário. Uma pessoa que se apresente voluntariamente. Deus aqui não quer determinar que o homem vá. Ele está clamando pelo espírito voluntário. Ele quer que o homem se apresente sozinho, sem ser forçado. Deus não quer obrigar você a orar, nem pregar o evangelho, nem ir para a sua casa, nem dizimar, nem ofertar, nem ajudar ninguém. Deus quer você como uma pessoa voluntária. E aqui, o que eu acho legal aqui, sabe o que é? É que Deus aqui, ele grita, ele fala: a quem enviarei? Mas aqui só tem Isaías ouvindo. Preste atenção nessa palavra. Deus não está diante de uma multidão.
Deus não está falando para 1 milhão de pessoas. Quem se prontifica? Levanta a mão. Onde estão os voluntários para ser enviado por mim? Deus não faz isso. Ele está perguntando a quem vou enviar. Quem vai fazer a obra? Quem vai me ser enviado? Mas só tem Isaías. Só Isaías que está ouvindo a voz de Deus dizendo que enviarei. Sabe o que eu aprendo aqui? Que essa palavra, ela parece que foi dirigida ao léu, ao vento. A quem enviarei? Quem eu vou enviar? Deus não aponta o dedo para o profeta, diz, é você que vai, Isaías. O que Deus quer é que Isaías sozinho se põe de pé e diz, Senhor, eu vou. O que Deus quer é que Isaías se levante e diz, Senhor, eu vou. Ele não escolhe Isaías, ele não manda Isaías, ele não escolhe Isaías, ele não elege Isaías, ele não aponta o dedo para Isaías. Por quê? Eu vou explicar para você por quê. É porque até aquele momento, Deus havia feito uma grande obra na vida de Isaías. E ele queria que Isaías se prontificasse como soldado voluntariamente. Ele queria que a gratidão tomasse conta do coração de Isaías. É como se Deus dissesse, Isaías, eu não vou obrigar você a ir não. Mas se você se dispuser por conta própria, se o seu coração, Isaías, estiver cheio de amor por mim, se o seu coração estiver cheio de gratidão por tudo que eu fiz por você até agora, então você vai se levantar por conta própria. A quem enviarei? Quem é de ir por nós? E geralmente só se prontifica para ir quem é grato. Quem é grato? Quem se prontifica para ir não é com o interesse de receber recompensa, é porque já recebeu recompensa. Isaías, quando Deus fala, quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías se prontifica e diz, eu vou, Senhor. Mas Isaías se prontifica, não é por interesse de recompensa ou galardão. Ele se prontifica por gratidão por aquilo que Deus já tinha feito na vida dele. Então, se você é uma pessoa grata por tudo que Deus já fez por você, faça alguma coisa pelo reino, não esperando recompensa, mas por gratidão e amor, por tudo que Deus já fez na sua vida, como fez na vida do profeta Isaías. E o Senhor pergunta, a quem enviarei? Quem é que vai? Quem é que há de ir por nós? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías se prontifica e diz, Senhor, eu vou. Vamos entrevistar Isaías. Vamos conjecturar. Isaías, por que você vai? Eu vou em gratidão por tudo que Deus já fez por mim. Eu vou não para receber recompensa, mas porque eu já recebi recompensa. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Por que Deus diz por nós? Porque aqui Deus Pai está falando no nome da Trindade. Quem há de ir por nós? Quem criou o homem? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Sabe o que eu imagino? Que na criação do homem, né? Na criação do homem, a Trindade cria o homem. Né? A Trindade, ela cria o homem. Quando o homem cai no pecado, a Trindade cria um projeto para salvar o homem que eles haviam criado. Quem criou o homem? Pai, Filho e Espírito Santo. O homem cai no pecado. E agora a Trindade se purifica para salvar o homem que ela criou. Deus o Pai cria um projeto para salvar o homem. Deus o Filho vai para a cruz e concretiza esse projeto. Quem criou o projeto da salvação? Deus o Pai. Quem é que vai morrer na cruz e colocar o projeto em prática? Deus o Filho. E quem é que vai convencer o homem a aceitar esse projeto? Deus o Espírito Santo. Agora aqui, a voz que ecoa no céu, ou no templo de Jerusalém, é: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aqui Deus fala em nome da Trindade. Porque a Trindade havia escolhido Israel. E o homem também. Por isso que aqui a Trindade unida, ela chama o homem. A perguntinha: quem é que chama o homem? É o Deus Pai? Sim. Quem é que chama o homem? É o Deus Filho? Sim. Quem é que chama o homem? É o Deus Espírito Santo? Sim. Só que os três têm obras diferentes na vida do homem chamado. E aí Isaías se prontifica como soldado dizendo: eis-me aqui, Senhor, pode me enviar. Eis-me aqui, Senhor, pode me enviar.
Isaías está pronto. Pronto para cumprir a sua missão. Pronto para cumprir o ide de Jeová Deus, do Deus de Israel. Eis-me aqui, Senhor. Sabe uma coisa? Eu vou te dizer algo aqui, antes de encerrar, já estou encerrando. Uma coisa importante sobre eis-me aqui. De vez em quando a gente vê alguém dizendo assim, pastor, eu queria muito fazer a obra de Deus. Eu estou pronto para fazer a obra. Estamos mesmos? Estamos dispostos a fazer? Pastor, eu quero muito fazer a obra de Deus. Mas eu só quero fazer a obra de Deus se for para me ser líder das senhoras. Não, irmã, eu quero você na porta cuidando das crianças. Aliás, eu quero você lá atrás. Não, pastor, eu não quero cuidar de criança. Eu quero ser líder de senhoras. Tem gente que quer escolher o cargo que ele quer exercer. E eu te pergunto, e se Deus não quer você naquela área? Não, mas eu quero fazer aquilo. Não é você que escolhe onde você quer atuar. É Deus que escolhe. Quando você diz, eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto para fazer o que for necessário. Estou pronto para atuar aonde o Senhor me colocar. Se o Senhor me quiser como líder dos varões, eu vou ser líder dos varões. Se o Senhor me quiser na porta do templo, eu vou ficar na porta do templo. Se o Senhor me quiser cuidando da assistência social, é ali que eu vou ficar. Se o Senhor me quiser lá fora evangelizando, é lá que eu vou atuar. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Seja feita a tua vontade. Faça como Maria, que disse para o anjo Gabriel, eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Sem questionar. Depois disso, agarre essa palavra. Depois vai chegar para você. O depois de Deus vai entrar na sua casa. O depois de Deus vai entrar na sua empresa. O depois de Deus vai entrar no seu ministério. E aí você um dia vai dizer, olha, isso aqui faz parte do passado. Depois do dia tal, tudo mudou. Depois do mês tal, tudo mudou. Depois do ano tal, tudo mudou. Deus vai criar um marco na sua vida, antes e depois. E quando depois de Deus chegar, você vai cantar o hino da vitória. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.